a Bíblia aí, Salmo 15, e vamos que vamos, pessoal. Vamos buscar aqui o que está escrito. Ana, o título desse salmo é um salmo com 5 versículos, mas riquíssimo. É como um prato suculento, é como aquele bife bem feito. É como aquela comida que a gente come e fecha os olhos e sente o sabor e diz, que delícia. É a palavra de Deus. Está escrito assim, o título desse salmo, o verdadeiro cidadão dos céus. O verdadeiro cidadão dos céus. O rei Davi, inspirado, disse assim, Senhor, isso aqui é uma oração, pessoal. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? O tabernáculo, para você entender, é o lugar da habitação de Deus. Ou seja, quem habitará na tua presença? Né? Ou quem habitará no teu santuário? Ou quem poderá estar diante de ti? Ou quem habitará? Quem vai poder viver no reino do Senhor? No reino de Deus? Porque Jesus vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Quem vai viver no reino de Deus? Davi perguntou. Quem morará no teu santo monte? No teu santo monte. Vou ler tudo, depois a gente medita. Aquele que anda sinceramente, eis a resposta. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Olha que forte. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Amém. Quais são as suas observações aqui sobre esse salmo? Porque então, olha, a ver, tinha aqui uns 9 pontos, umas 9 orientações para a pessoa ser um verdadeiro cidadão dos céus. Às vezes nós pensamos, ou as pessoas pensam, que todos são filhos de Deus, todas as pessoas que existem. As pessoas que criam muita confusão com porque que o mundo está assim, se Deus existe, se Deus existisse não haveria sofrimento no mundo, todas essas coisas. E as pessoas criam muita confusão às vezes por causa disso e são revoltadas e às vezes inspiram os outros a serem revoltados. é verdade. Mas aqui é muito claro que nem todos são cidadãos dos céus e que é preciso trabalhar em si, em mim, nós trabalharmos em nós certas coisas, certas características para que nós sejamos cidadãos dos céus. E essas características e todas essas práticas são feitas aqui, em vida. Não é depois, né? Exatamente. É agora. Eu quero dizer, então o período que nós estamos vivendo aqui na Terra é que vai decidir onde vamos passar a nossa eternidade. Exatamente. Né? Exatamente. Olha só que interessante isso. E você que tem medo da morte, em vez de pode trocar o seu medo da morte pela prática destas coisas. E o medo da morte vai deixar de existir, porque depois você viverá eternamente. Amém. Então diz assim, várias características. Primeira coisa, versículo 2. Aquele que anda sinceramente. O que é andar sinceramente? Andar sinceramente é você, eu posso dizer que é você chegar diante de Deus sem segredos. Exatamente. Né? Você, por exemplo, entre você e Deus não há segredos. Você é uma pessoa sincera. Uma pessoa sincera é uma pessoa original. É uma pessoa que, por exemplo, chega diante de Deus e mostra aquilo que ela... Verdadeiramente o que ela é. Né? Então Deus, por exemplo, você
Você não gosta que uma pessoa falsa ande do seu lado, porque o contrário de sincero, no caso, é também falso. Uma pessoa que não é sincera é aquela pessoa que está escondendo alguma coisa de você. Né? Quantas pessoas chegaram e falaram assim, poxa vida, eu queria tanto que você fosse sincero comigo, ou seja, eu queria que você fosse transparente. Essa é a verdade, né? Exatamente. Então, ser sincero está mais para transparente. Então, nós não temos que ocultar nada de Deus. Ainda que Deus sabe o que passa dentro de nós, nós temos que chegar diante de Deus com sinceridade e dizer para Deus aquilo que sentimos, aquilo que se passa dentro de nós. Então, andar com sinceridade é andar com transparência. Também, e além de fazer isso com Deus, fazer isso com as outras pessoas. Você deve ser uma pessoa verdadeira. Aqui fala sinceramente. Você sabe que a palavra sinceridade, se eu não estou enganado, pessoal, mas depois você pode até consultar, vem da questão dos vasos, né? Do sem cera. Você já ouviu falar nisso? Porque antes faziam os vasos e os vasos tinham pequenas rachaduras e eles colocavam aquela cerinha quase invisível para tapar as rachaduras. Então, quem olhava o vaso, olha que vaso lindo, mas estava rachado. Então, o vaso sem cera era aquele vaso original. Esse vaso realmente está aí, não tem nenhuma rachadura. Está perfeito. Está perfeita, né? Só para fazer essa observação. E vocês, isso acaba por ser uma frustração. É verdade. Uma pessoa que não é sincera acaba por arranjar muitos problemas mesmo. É verdade. Muitos problemas. Então, a sinceridade é consigo e com as outras pessoas. E gostava de dizer só uma coisa aqui, um parênteses. Ser sincero não significa que você deve dizer aos outros tudo que você pensa. tudo que passa na sua cabeça. Exatamente. Ok? Há uma diferença entre dizermos tudo o que nós pensamos aos outros e dizermos aquilo que é necessário nós dizermos aos outros. Boa. Eu posso ver, vamos imaginar que eu vejo uma pessoa, nós atendemos pessoas todos os dias, nós trabalhamos com pessoas e nós vemos, há pessoas que carecem de maior desenvolvimento espiritual, pessoal, emocional, tudo isso. E há pessoas que já estão mais avançadas espiritualmente e há pessoas que são um bebezinho espiritual. Vamos imaginar uma criança ou um adolescente que está muito carente de orientação em todas as áreas. Se eu quero ajudar essa pessoa e se eu quero ser uma figura importante na vida dessa pessoa, alguém que lhe possa ajudar a chegar a Deus e alguém que possa conviver também bem comigo, não vale a pena eu começar a lhe dizer todas as coisas que eu penso sobre ela ao mesmo tempo, porque ela não vai conseguir digerir todas essas coisas. Claro. E se em vez de ajudá-la, vai sobrecarregá-la e fazê-la ficar frustrada, oprimida e sem conseguir desenvolver. A mesma coisa serve para colegas, para pessoas da família. Você deve ser sincero, mas medir aquilo que você diz. A sinceridade aliada com a sabedoria. Exatamente. Eu posso ser sincero com alguém e falar com essa pessoa de uma forma sincera na frente de todo mundo, né? Exatamente. Então, quer dizer, você poderia chamar a pessoa à parte, falar com ela, conversar, orientar. Então, pessoal... Só para você entender... Para a gente abrir um pouco a questão da sinceridade, né? Vamos lá. Segundo ponto é muito simples. Pratica... Não, e fala... Não, desculpa, é verdade. Pratica a justiça. Ser justo, pessoal. Ser justo. Ser justo nas nossas ações, ser justo dentro de casa com a família, ser justo no trabalho, ser justo no comportamento. Você fala que o justo não é desamparado. Então, Deus quer que a gente pratique a justiça, né? Por quê? Porque a justiça é de Deus. A base do trono de Deus é a justiça. Então, nós não podemos ser injustos com Deus, nem injustos com as pessoas e nem injusto conosco mesmos, conosco próprios. Então, nós temos que ter um comportamento justo. O que é meu, o que é seu, o que é de Deus, né?
uma vez chegaram para Jesus, pegaram uma moeda para tentar incriminar Jesus. Porque queriam que Jesus fizesse alguma coisa errada para que ele fosse punido. Pegaram uma moeda com o rosto de César e falaram assim, vem cá. Que era o imperador. Né, que era o imperador, né? E isso aqui, né? Como é que foi a pergunta? Agora eu não estou... Ele estava a o que ele quis perguntar foi se aquilo ali era, se eles podiam dar aquilo a César, porque era o... Dar a Deus ou dar a César, Dar a Deus né? ou dar a César, porque havia impostos devidos ao imperador. E Jesus falou o seguinte, olha, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Em outras palavras, Jesus estava falando, sejam justos, pratiquem a justiça. Pagar os seus impostos. Neste caso tinha a ver com pagar os impostos. Honre os seus compromissos. Exatamente. Né? A gente, por exemplo, a gente tem que ser justo. Ser justo diante de Deus. Se você tem funcionários, se você é um patrão e tem funcionários, pagar os seus funcionários em dia. Exatamente. Se eles trabalham, se você tem um bom funcionário, se você tem essa possibilidade de saber recompensar o trabalho do seu bom funcionário. Pois é. Ou seja, valorizar ser o trabalho, né? Exatamente. Está ali aquela pessoa que se destaca, porque está ali na sua empresa, se destaca, te ajuda, está te ajudando a construir a empresa, tal. Você chegar no final do mês, olha, isso aqui é para você. Mas por quê? Não, porque você trabalha, você mereceu isso. Exato. Isso é justo, né? Isso é ser justo. Isso é legal pra caramba, né? Quando a gente trata as pessoas com o respeito que elas merecem. E você que é trabalhador, funcionário, profissional, ser justo também no seu trabalho, fazendo o melhor de si, dando o melhor de si naquele lugar, trabalhando como se você estivesse fazendo para Deus ou como se aquela empresa mesmo fosse sua. Porque quem é hoje um excelente funcionário, amanhã vai ser um excelente patrão. Exatamente. Porque vai tratar as pessoas como ela gostaria de ser tratada. Vamos lá. Terceiro ponto. Falar a verdade no seu coração. Então isso aqui está muito claro. Não tem nem que explicar, né? Não. A pessoa que é de Deus... Dentro de si é sincera. Ela fala a verdade. Não mente a si própria, como a dona Alcina estava a dizer há pouco, para não ficar frustrada consigo própria. Não se engana a si própria. Isso. Aqui, ó, terceiro ponto. Aquele que não difama com a sua língua. O que é difamar com a língua, Ana? É falar mal dos outros. É causar má fama a uma outra pessoa. Exato. Diante de outras pessoas. É você dizer alguma coisa sobre uma outra pessoa que não vai acrescentar em nada. Imagine que você tem uma amiga e que você são 3 amigas e você fala mal de uma amiga que fez alguma coisa que você não gostou e você vai lá então, e falar diz mal, a difamar. outra pessoa. Ou dentro de casa você fala mal de um filho ao outro, você fala mal. Já vi isto. A mãe fala mal do marido aos filhos. É uma confusão danada dentro de casa. Os pais divorciam-se e falam mal. A mãe fala mal do pai ao filho. O pai fala mal da mãe ao filho. Isto acontece em tudo. Na empresa, um colega diz mal do outro e difamar a pessoa. Às vezes, até pode ser uma coisa que a pessoa realmente tem aquele comportamento, mas você não precisa de espalhar para toda a gente. Ninguém quer ver a desgraça aumentar. Você não vai colocar lenha na fogueira, né? E é muito triste isso, porque hoje existe uma coisa chamada fake news. Por exemplo, as pessoas pegam notícias falsas e espalham. Isso até mesmo para você que está nas redes sociais. Você que gosta das redes sociais, toma muito cuidado. Quando você, por exemplo, partilha uma notícia, se aquela notícia é falsa, você está ajudando a difamar alguém ou uma determinada situação, né? Então, ou uma pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente compartilha, com o que a gente partilha, né? E aquele que está sendo difamado, o que eu tenho que fazer? Você fica em paz. Se você tem a sua consciência limpa, fique em paz. E claro, dependendo da situação, se você
tiver que tomar as medidas cabíveis, você toma, quer acionar a pessoa no tribunal, fazer o que tem que ser, porque tem pessoas que trabalham com a sua imagem, uma vez que elas são difamadas, né? Elas acabam se prejudicando no seu trabalho, na sua vida. Então, por exemplo, já aconteceu casos de namorados terminar o namoro e pegar fotos mais íntimas daquele casal e jogar na internet, coisas assim abomináveis. Esse tipo de gente não vai entrar no reino de Deus, ao menos que se arrependa. As pessoas que são maledicentes, as pessoas que cometem o pecado da maledicência, que falam mal de outras pessoas, que vivem falando disso, daquilo, essas pessoas não são cidadãos, não são verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, ó, com a língua, para que a gente não venha falar o que não tem que falar. Tá certo, pessoal? Então, é só assim para que você venha entender isso aqui. Que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo. Está relacionado até com o anterior. Exatamente. Você não deve agir de forma a prejudicar o seu próximo. Nem aceita nenhum suborno contra o seu próximo, ou opróbrio contra o seu próximo. Ou seja, posso dar um exemplo? Pode. Vamos imaginar que existe uma situação, alguém... Eu vou falar de uma empresa, por exemplo. Você trabalha numa empresa. Dentro da empresa, o seu chefe vem e... Quer mandar um outro funcionário embora. Quer mandar embora. E você sabe, e ele começa a alegar razões que são injustas e falsas. Porque alguém, imagino que alguém difamou aquela pessoa, porque não gostava dela, porque tinha inveja dela, por alguma razão. E você sabe que não é verdade, que aquilo que ele está a dizer e que aquilo que ele vai fazer é uma injustiça e que aquilo que ele está a dizer não é verdade. Se você fica caladinho e não diz nada, você compactua com o quê? É com a injustiça. Com a injustiça. Não, você aceita que o seu próximo seja prejudicado sem que você faça nada. E fora o caso da pessoa, Ana, que fala assim, olha, se você confirmar isso aqui que eu estou falando sobre essa pessoa, eu vou te promover. Eu vou te tirar da recepção, vou te colocar no administrativo. Eu vou te dar essa recompensa. E a pessoa pensando nela, ela mente, prejudica aquela outra pessoa só para se dar bem, né? Exatamente. Mas vai se dar mal, meu amigo, porque quem planta coisa ruim, colhe coisa ruim. E a gente tem que ter muito cuidado com as sementes que a gente planta, pessoal. Então, isso aqui, né? Mas diz assim, ó, mas honra... Aqui ó. cujos 4. Nem aceita nenhum suborno. A cujos olhos o réprobo é desprezado. Diz aqui... A pessoa que não teme a Deus, mas honra os que temem ao Senhor. A pessoa honra os que temem a Deus. Por exemplo, eu como servo de Deus, eu tenho que honrar você. Eu busco honrar as pessoas que eu conheço. Eu não sou perfeito, a Ana também não é. Não. Mas as pessoas que eu conheço, eu busco honrá-las. Honrar com respeito, honrar nas minhas ações, honrar com a minha amizade, honrar com a minha consideração e tudo isso. Né? Então as pessoas que são de Deus têm o prazer em honrar aqueles que também são de Deus. Exatamente. Aquele que jura com dano seu, contudo não muda. Que é Deus. Não é? Você deve honrar os que temem ao Senhor e ter consciência que Deus jura pela sua própria vida e não muda. Ou seja, aquilo que você faz de bem aos outros, Deus não se esquece, e todos os mandamentos com promessa e todas as boas promessas de Deus vão alcançar a sua vida. Isso é muito forte, né? Porque Deus não muda. O que Ele prometeu para aqueles que cumprem todas estas coisas, toda a sua palavra, que são justos, verdadeiros, que não difamam os outros, que não aceitam injustiças contra os outros. Todas estas coisas e as demais orientações que a palavra de Deus nos dá, as bênçãos de Deus alcançam-nos porque Deus prometeu
que Ele nos abençoaria nesta terra e que nós seríamos cidadãos do reino dos céus É muito se as forte, né? fizéssemos. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, aquele que não tem um coração fechado, né? Ah, não, isso aqui, ó, isso aqui é meu. A pessoa que é presa e que é agarrada também às coisas materiais, né? E isto tem a ver também Vai, lê aí. com os juros. Aqui diz assim, no versículo 5, na explicação, embora a cobrança de juros, temos que reiniciar ali. Tá. Vamos só reiniciar o Instagram, o vídeo do Instagram. Diz assim, embora a cobrança de juros em caso de empréstimos para estrangeiros fosse permitida nessa época, Deus era contra os judeus cobrarem juros e obterem lucros por meio de empréstimos aos seus companheiros necessitados. Quer dizer, se aproveitar da situação, né? Das Exatamente. pessoas. Os É igual agora, né? juros- Nessa pandemia onde tem muita gente necessitada, tem aqueles que ajudam e tem aqueles que se aproveitam. Aproveitam-se e aumentam, por exemplo, o preço de coisas que todas as pessoas precisam de comprar e que as pessoas pobres, necessitadas ou com menos condições precisam, e aumentam o preço dessas coisas para valores que elas não vão conseguir Absurdos. comprar, valores absurdos. Isto não muda muito do que está aqui escrito. Diz assim, os juros só eram permitidos para fins comerciais, desde que não fossem exorbitantes. É você. Isso está em Provérbios 28:8. Imagine você, uma pessoa da sua família, vou dar aqui um exemplo, uma pessoa da sua família estar muito necessitada de uma ajuda. Nesta fase, por exemplo, nós estamos a passar por uma fase que para muitas pessoas tem causado dificuldades. No outro dia eu estava a ver uma entrevista de um rapaz aqui na Madeira que era até bem sucedido e ficou sem o seu trabalho e tem a sua família para alimentar e não tem como providenciar comida para a sua família. E imagina uma pessoa dessas, que é da sua família, você vê em grandes necessidades e diz-lhe assim, eu vou-te emprestar este dinheiro, mas quando tu me pagares, pagas-me isso mais 50% em cima. E a pessoa está necessitada. Isto. Você pode ajudar, mas se aproveita da situação. Você Isso, está a entender. Olha, isso é muito forte, gente. Situações assim te colocam fora do reino de Deus. Fora te tira o direito de ser cidadão do reino de Deus. E Deus está vendo tudo. Porque a pessoa está necessitada. Claro. Se a pessoa está necessitada, ela vai aceitar o que você lhe colocar na mão, porque ela neste momento precisa com muita urgência. E talvez na sua cabeça você diga assim, olha, fiz um bom negócio, mas você ganha com a pessoa, da pessoa, mas você acaba perdendo com Deus. Perdendo com Deus. É isso que quer dizer isso aqui, né? É a pessoa, por isso que a gente está falando, é a pessoa que é apegada ao que tem, quer aumentar o que tem. Não existe problema em você querer aumentar a sua prosperidade, aumentar aquilo que você tem, mas não com a desgraça dos com a outros. desgraça das pessoas. Exatamente, é isso aí. Não com a desgraça das pessoas. Aí diz nem recebe peitas contra o inocente. São subornos. Subornos contra o inocente. Que era o que tu falaste da empresa há pouco. Uhum. Eu sei que vou prejudicar alguém, mas alguém diz-me assim, olha, se tu deres esta mentira, se tu concordares comigo, te dou isso, te dou aquilo. Eu vou-te dar uma promoção, eu vou-te dar um dinheiro, eu vou-te subir de cargo. Se tu fizeres... ou seja, você sabe que aquela outra pessoa é inocente. Aqui estava até a dizer a dona Lili Alves. Fizeram isso comigo enquanto estive de licença de maternidade e quando fui trabalhar fui despedida. Quer dizer, a pessoa às vezes nem está presente para se defender. Às vezes, não sabemos se nesta situação isso aconteceu, mas às vezes a outra pessoa ganha um suborno por trás para prejudicar a outra. Isso acontece muito, né? Mas a gente tem que ter essa consciência. Está vendo, pessoal? Que a gente vive num mundo complicado. Por isso que Deus apresenta o reino dos céus. Deus oferece para a gente, para que a gente seja cidadão dos céus. Então não é porque todo mundo faz o que é errado que eu vou fazer
Não é porque todo mundo rouba que eu vou roubar. Não é porque todo mundo mente que eu vou mentir. Não é porque as pessoas são falsas que eu vou ser. Não é porque as pessoas cometem injustiça que eu vou cometer. Né? Então, não é porque as pessoas se vendem para se dar bem na vida que eu vou me vender. E você não se deve aproveitar. Isto é uma coisa que acontece muito. Vocês sabem. Mas acontece muito hoje em dia. A pessoa aproveita-se do poder que tem para se dar bem na vida e fazer os outros se darem mal na vida. Nós não podemos nos aproveitar. Só porque eu tenho poder ou conhecimento, eu não posso, por isso, vamos imaginar que eu conheço, existe uma situação, eu tenho um empregado e houve uma situação do empregado ter que ir embora, houve uma situação, e eu não lhe quero pagar os direitos dele. Só que como eu tenho grande poder e influência, por exemplo, no meio social aqui na Madeira, um exemplo, estou a dar um exemplo, tá? E conheço bons advogados e conheço juízes, eu aproveito-me disso para comprar os advogados, porque não quero pagar os direitos ao meu funcionário. Quer dizer, porque eu tenho poder e porque eu tenho dinheiro para pagar aquelas pessoas, eu aproveito-me disso para destruir a vida de outra pessoa. Você tem que ter muito cuidado com estas coisas, porque a palavra de Deus e ser de Deus é para todos. É para pessoas com mais abundância, é para pessoas com menos abundância, é para todos. E isto são orientações de como nós nos devemos comportar e vigiar as nossas atitudes para com os outros e para com Deus, porque Deus vê tudo no nosso dia a dia. E tem o outro lado também, né, Ana? Aquela pessoa que tem pessoas que às vezes uma pessoa fez de tudo para ajudar ela e ela foi e se levantou contra, que existe outro lado também. Pessoa, exatamente. Tá? É importante falar isso. Por exemplo, a gente ajuda, imagina que você fez tudo por uma pessoa e aquela pessoa foi lá e se levantou contra você, às vezes processou você e te levou a tribunal falando que você fez um monte de coisa que você não fez. Ela está sendo injusta com aquele chefe, com aquele patrão. Verdade. Então, isso corta para os dois lados. Isso acontece muito. Isto não tem a ver com ser rico ou ser pobre. Isto tem a ver com a pessoa. A pessoa. Você tem que analisar. Eu tenho que analisar. Nós temos que analisar o que é que vai dentro de nós. Às vezes nós aprendemos a ser assim porque temos uma família com menos valores. Às vezes isso acontece. E não é porque são maus ou más pessoas. Às vezes isso acontece. Ou porque nós crescemos num meio que é assim. Nós temos que vigiar num país que é assim, numa cidade que é assim, numa empresa. Tivemos muitos anos numa empresa onde estas coisas acontecem e nós achamos normal. Pois é. Nós temos que vigiar as nossas atitudes e nos corrigir. Porque esse Salmo 15 está relacionado tudo a comportamentos aqui na terra, para que possamos chegar aos céus. E esse é o nosso objetivo. A missão da Igreja Cristã Nosso Rei, o nosso trabalho aqui, o nosso desejo é que você entre no reino dos céus. Porque eu quero entrar. A Ana também quer entrar. Claro. Nós queremos ser cidadãos do reino dos céus. Mas para isso temos que ter a consciência, já ter a ideia, a visão de que temos que pagar um preço para isso. E, querendo ou não, num mundo que anda para o errado, ser certo é um preço que a gente paga. Por exemplo, no meio de tantos mentirosos, falar a verdade é caro. No meio de pessoas desonestas, um exemplo, no meio de pessoas desonestas, ser honesto é um sacrifício muito grande. No meio de pessoas que fazem aquilo que é errado, você fazer o que é certo e ser criticado por todos, você está pagando um preço muito caro. Mas é importante a gente guardar esses valores, tá bom, pessoal? E eu espero que esse salmo maravilhoso tenha ajudado vocês e que fique no seu coração. E Deus vai cuidar de si. Se você perdeu alguma coisa, se alguém foi injusto, deixa eu ler esse comentário aqui, ó. Olha aqui. A dona Elizabeth diz assim: já ajudei tanto. Calma aí. Está aqui, olha, no meu telefone. Cadê? Já ajudei tanto. E depois, quando precisei,
Até me disseram de que nada emprestei. Quer dizer, é forte isso, né? Mas o que fazemos pelas pessoas, dona Elizabeth, olha, Deus vê. Deus vê. Se as pessoas, por exemplo, imagina que você ajudou algumas pessoas durante a sua vida e essas pessoas responderam essa ajuda com ingratidão. Olha, a gente tem que ajudar, se ajudamos as pessoas, fizemos foi para Deus. Se a pessoa foi, eu também já ajudei muita gente, que essas pessoas depois deram as costas para nós e até falaram mal de nós. Quer dizer, eu não vou ficar falando mal dessa pessoa. É triste. É triste, né? A gente e nós sente. sentimos tristeza, dona Elizabeth. Não é verdade? E vocês que já passaram por isso, é triste. Por exemplo, às vezes... Eu já chorei. Não é? Porque Não, a pessoa fica triste. Como é que pode assim? Só um exemplo aqui. Pessoas que Deus me usou para ajudar essa pessoa, para ganhar ela para Jesus, né? E pelo fato da gente mudar, de eu sair de uma instituição, de uma igreja para uma outra igreja, mais fácil falar assim, sair de uma igreja e começar um trabalho, como esse trabalho que você está vendo que a gente tem feito aqui, a pessoa chegar e falar para você, eu não gosto mais de você, não quero mais saber de você, porque você agora já não é mais da minha igreja, né? Agora tu não presta. Agora você não presta, agora você está endemoniado, você não tem nenhum valor, porque, quer dizer, então isso acontece muito. Mas nem por isso eu deixei de orar por essas pessoas, deixei de amar essas pessoas, ou eu não vou chegar e eu não olho para elas talvez como elas têm olhado para nós, né? Porque Jesus disse, no que depender de vocês, busque a paz com todos. Então é isso que a gente faz. Essa é a diferença daqueles que são de Deus. Daqueles que são, para aqueles que não são. Que às vezes pensam que são ou que estão enganados por uma ideologia e por um fanatismo. E nós verdade. fazemos, como a dona Elizabeth está a dizer, porque Deus me levantou e vi as minhas aflições. Nós buscamos a Deus, nós somos sinceros com Deus, nós seguimos em frente e nós nunca nos arrependemos de fazer o bem. Graças a Deus por isso. Vamos orar? Vamos orar. Feche os seus olhos aí aonde você está. Eu vou abençoar você. Você já está abençoado. Mas essa oração ela vai chegar até o seu coração e você vai ter uma semana muito feliz e muito abençoada. Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Davi, ainda que ele tinha tudo nessa terra, tudo, mas ele não valorizou o que ele tinha, e sim os seus princípios, o seu caráter. E nós, meu Pai, se não vigiamos, passamos a agir de uma forma que te entristece, que te desagrada. Mas nós te louvamos e te agradecemos pelos teus ensinos, pela tua orientação, pela tua direção, por tudo aquilo que o Senhor é para nós. Muito obrigado, meu Deus. Que o Senhor levante homens de honra, mulheres de honra, pessoas com princípios cristãos e verdadeiros. Meu Pai, eu sei que nós não somos perfeitos, meu Pai, mas quando decidimos obedecer a tua palavra, o Senhor se alegra com cada um de nós. E eu te agradeço de coração pela vida de cada pessoa que orou, que participou conosco. Meu Deus, que o Senhor venha derramar sobre eles o Espírito Santo, o Espírito da verdade, porque nós te entregamos a nossa alma, te entregamos o nosso ser. Vem sobre nós, ó Espírito amado, Espírito do nosso Senhor, envolva-nos com a tua presença, envolva-nos com o teu Espírito, porque sem ti nós não somos nada, meu Pai, mas contigo conseguimos nos tornar cidadãos do reino do Senhor. Tira de nós a falsidade, a mentira, tira do nosso coração as coisas que te entristecem, as coisas que te desagradam, e traz para dentro de nós a honra, a vida, a honestidade, meu Deus, o bem, a alegria, aquilo, meu Deus, que nos preenche. Em nome do Senhor Jesus,
Coloca temor no nosso coração, temor para contigo, temor para com o próximo. Nos dá um coração temente a ti, meu Pai. Como o Senhor disse, porém em vós o coração novo, um espírito novo. Eu quero, meu Deus, um coração novo. Eu quero um espírito novo. Então renove as nossas forças, renova a nossa fé, dá-nos a alegria de ter o Senhor como nosso guia. Ó Espírito Santo, comece a guiar a minha vida, guiar-nos à salvação. Seja o guia que nos vai levar ao reino dos céus. Em nome de Jesus, meu Pai, perdoai as nossas ofensas, perdoe os pecados que eu cometi contra ti. Perdoa quando pequei contra ti, contra o meu próximo. Perdoa, meu Deus, quando disse palavras que não deveria dizer, quando me comportei de maneira que não deveria me comportar. Perdoa-me, Senhor, por tudo que eu fiz que te desagradou. Oro por aqueles que falaram mal de mim. Oro por aqueles que nessa vida cometeram injustiças contra mim. Que o Senhor tenha misericórdia da alma deles, meu Pai. Não os odeio por isso, mas os perdoo também, em nome de Jesus, para que eles possam um dia ter a oportunidade que eu estou tendo, de me voltar para ti e de te buscar de todo o coração. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos. E eu digo para todos vocês, sejam abençoados nessa manhã de domingo. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de ti. Que sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus, sejamos todos abençoados diante do nosso Deus. E os que creem, digam amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Ai, meu Deus, que maravilha. Pessoal, a gente vai terminando aqui a nossa live. Termino com um hino muito bonito aqui, que é lindo, porque Deus vai pintar, né? Ele vai pintar a sua história. A gente tentou colocar esse hino durante a semana, mas a gente não conseguiu, mas vamos colocar agora. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá, deixa eu colocar aqui assim primeiro e assim. Você pode cantar aí na sua casa. Aumenta aí, por favor. Fez o sol amarelo, pôs o verde. Olha que na lindo floresta esse hino, e o gente. vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Olha aí. Quem Escolheu os tons. Cante aí na sua fez casa. a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Que lindo. E ela não tinha cor, e a cruz foi o pincel do autor. Cante aí na sua casa. Pintor do mundo, Ele está pintando a nossa história. Vamos lá, gente. ele assinou a obra que sou eu, E na assinatura está escrito Deus. Que lindo. Canta aí, dona Alcina. Canta aí, Fernando. Canta aí. Canta aí, Lúcia. Quem Pintou o mundo. Quem escolheu a Quem cor? escolheu a cor, fez o sol amarelo, Pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Cante aí. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, e a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo
está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu. Que lindo! Na assinatura Está escrito Deus. Cante aí, pessoal. É muito lindo, né? pintou minha vida com Sangue derramado pintou minhas vestes, o branco da santidade. pintou meu interior com sua glória. Martim dança. Martim está a dançar, Lia, que bom. Dança aí, as crianças dançam e nós cantamos. Ele pintou minha vida. Pintou minha vida com sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com a sua glória. Uou, que lindo, cante aí. Pintou do mundo, está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a sua história. Ele assinou a obra que sou. E na assinatura Está escrito. Deus. Olha que lindo, né, gente? Olha, a assinatura dele. Pode dar o play, a gente diminui aqui, ó. A assinatura dele. Olha que lindo, olha que lindo. As crianças cantando. A minha história. Olha que lindo. Vamos ouvir, ó. E ela não tinha cor. A cruz foi. Foi o pincel do autor. As crianças são lindas, né? Maior pintor Cuida dos seus filhos, pessoal. Cuida dos seus filhos, dos seus netos, vovó. Em nome de Jesus. que assinou na obra que sou eu. E na assinatura Escrito. Deus. Que Deus abençoe todas as mães bem do Brasil. Hoje é dia das mães do Brasil. Um beijo para minha linda mãe. Deus abençoe todas as mães, que sejam elas todas abençoadas em nome do Senhor Jesus, tá? E que o Espírito Santo seja com cada um de vocês. Nós oramos aqui pelas mães na semana passada, né? Foi. Mas as mamães do Brasil, que Jesus abençoe a todas, todas. E que as mamães, todas as mães do mundo inteiro, sejam todas abençoadas em nome de Jesus. Que Deus abençoe Dona Noémia, Dona Lúcia Nóbrega. Deus te abençoe Fernando, Dona Isabel Basílio. Obrigado Deus por participar, né? Obrigado por participarem, obrigado por cantarem connosco, obrigado por estarem aí também para nos ouvir, não é? Nós anunciamos a palavra de Deus para aqueles que a querem receber. Que Deus abençoe Dona Susana, Senhor Franco, Petra, Nicolina, Marco Antônio. Que Deus abençoe Dona Alcina, Dona Alice Teixeira, Dona Todos. Emília, Senhor É Joaquim, Lia, Martim, Elvio, Dona Todos que aí Maria estão. Fátima, disse lindo, lindo. Que Deus abençoe vocês todos, Dona Elizabeth, Dona Lili Alves, a todos os que nós conseguimos ver, os que não conseguimos, Dona Ana Isabel, Deus a abençoe, Juliana, participa sempre connosco, é bom ter-te aqui. E bom dia a todos, Dona Teresa Neves, Dona Lina Marinho e Dona Diana Moreira, toda a gente. Todos. Deus abençoe, gente. Um domingo abençoado, na presença de Deus. A Ana vai colocar esse hino na nossa página. vai colocar essa letra aí, que tá mais bonita. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Um excelente domingo, bom almoço, um abraço para toda a família. E não se esqueça, de segunda a sexta, às 8 da manhã, o programa Fé e Coragem, através aqui da página da Igreja Cristã Nosso Rei. Tchau, tchau, gente. Tchau, Deus tchau. abençoe. Bom dia, Dona Evita Ricci. Seja bem-vinda. Se precisar da nossa ajuda, é só entrar em contato E conosco. quem não assistiu à reunião desde o começo, ou agora ou depois do almoço,
pode assistir completa a reunião. Claro. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom dia.